Boa noite, meus alunos de Direito, da turma de Direito às Obrigações da Uni São Miguel. Hoje a gente vai fazer a aula dividida em dois blocos. Então, talvez 45 minutos ou meia hora cada um, ou mais um pouquinho. O primeiro a gente vai corrigir a prova, que foi feita à distância aí para vocês. Eram 5 questões, cada questão valia 2 pontos, então a prova valia 10. Mas eu vou pesar a prova também seguindo as normas da faculdade. Então, aqueles desafios no Classroom e a presença no Classroom também vão contar pontos para vocês da forma que a faculdade determina. Mas não se preocupem, porque a gente não tem o objetivo de prejudicar ninguém, né? Então, o principal nesse momento da gente estar isolado, é, lógico, se a gente tivesse presencialmente, seria uma prova normal, objetiva, sem consulta, mas vocês fizeram com consulta à distância, por conta dessa situação. Então, lógico que a gente também está sensível a isso. E, para mim, o principal agora, enquanto professor de vocês, é que vocês dominem o conteúdo e não a avaliação mesmo em si. Mas aí a gente tem que corrigir, atribuir nota, enfim. Tudo como manda a instituição. Quem não entregou no prazo, e aí isso aí já vai ficar como lição de vida. Então, quem não. Que é advogado é uma profissão essencial de prazo e prova. Então, tem essa brincadeira. Prazo é o principal para o advogado. Então, você vai trabalhar em processo eletrônico, tem até meia-noite para entregar. Se não entregar naquele dia, você perde o prazo e prejudica seu cliente. Então, o advogado é isso, é prazo e prova. Prova para ele provar o que realmente vai ser posto aí nos autos do processo. Então, advogado é prazo e prova e vocês têm que se acostumar com isso. Então, quem não conseguir entregar no prazo, é a mesma coisa que se tivesse ido para a faculdade e tido uma greve de ônibus ou algum problema no transporte, adoecesse. Faz segunda chamada mais para frente, sem problema nenhum, não vai ter prejuízo. Mas a faculdade exige que seja no horáriozinho regulamentar. Então, qualquer dúvida, você me procura. Estou sempre online no Facebook, Instagram. Se quiser tirar alguma dúvida por áudio, pode mandar áudio que eu respondo. Geralmente eu respondo rápido, a não ser quando não dá. E é isso. Ou então, alguma dúvida também pelo Classroom ou aqui nas perguntas do YouTube. Mas eu acho mais fácil pelas redes sociais ou pelo Classroom. E aí, resistem para a reação no Classroom. Quando lançar, comenta lá, ó, assisti a aula, professor, foi boa, tô com dúvida nisso, não tô. E por aí vai. Então, nesse primeiro momento, a gente vai corrigir as 5 questões da prova e encerrar de vez o primeiro conteúdo da NP1. Lembrando que a gente já tinha adentrado um pouquinho no assunto da segunda unidade. Mas hoje a gente retoma também a segunda unidade, já dando continuação naquilo que a gente já tinha começado. Então, ó, vamos deixar de delongas. Primeira questão. Suponha a seguinte situação. Mário Baianinha, ex-BBB, desculpa, ex-paniquete e ex-BBB, emprestou o seu carro para Boca Rosa, ex-BBB e blogueira, até às 14 horas do dia 23 de 4 de 2020. Quando Boca Rosa estava indo devolver o carro no dia 24 de 4 de 2020, ó, então aqui já chama a atenção uma coisa. Ela está entregando atrasada, ela está em mora. E a mora induz culpa. Então o atraso induz culpa. Independente da perda do objeto decorrer, como foi aqui no caso de um assalto. Então, no dia 24 de 4, ela foi assaltada e o carro foi levado. Diante dessa situação, e chateada com a amiga que se nega a lhe restituir o valor do carro, Mari lhe procura como advogado para reaver o prejuízo. Nessa situação, como você orientaria Mari? Qual ou quais os direitos de Mari? Justifique e fundamente. Então, vê, o que era para você abordar nessa questão? Questão subjetiva, a gente tem o que a gente chama de espelho. Então, as bancas de concurso lançam espelhos, que é para você atender aquilo que ela pede. Então, fez uma prova da OAB, segunda fase, vai sair logo depois o espelho, que é o que a banca espera que você responda naquela questão. Ou achei um fundamento em outro canto que não estava no espelho. Pode ser considerado? Pode. Então, já vou adiantando a vocês. Coloquei o fundamento de outro artigo que não estava entre os previstos. Se tiver correto, beleza. Então, teve gente que fundamentou aí outras questões com artigos mais para frente de contrato. Lógico, pode ser um só. Se estiver correto, é o importante. Mas para a banca de concurso, o ideal é que você atenda ao espelho. Então, quando você foge do espelho, você fica numa situação aí meio que de limbo. Então, o espelho é o que a banca espera que você responda. Então, essa primeira questão que você teria que dizer, que as duas tinham a obrigação de dar. Então, na modalidade o quê?
restituir. Então era uma obrigação de restituir. Por quê? Mari Baianinha, desculpa, ela era dona do veículo e só emprestou para a amiga. Então, qual a obrigação da amiga de Boca Rosa? É devolver o veículo no estado em que se encontra no prazo estabelecido. Então, obrigação de dar na modalidade de restituição. Veja que a tradição, nesse caso, a entrega do carro de Mari para Boca Rosa não faz com que a propriedade seja transferida para Boca Rosa. Então, o carro continua de Mari. Então, a gente viu que em regra, a coisa se perde para o dono. Se esse veículo tivesse sido roubado no prazo do contrato, então Boca Rosa não teria culpa por essa perda, porque foi decorrente do fortuito ou da força maior, um assalto. Aí, nesse caso, quem sofreria o prejuízo? A coisa se perde para o dono. Quem sofreria o prejuízo seria a proprietária, Mari Baianinha. Agora, o detalhe da questão, o X da questão, é que é uma obrigação de restituir, mas que Boca Rosa estava em atraso, estava em mora. Por estar em mora, a mora já é desculpa. Então, independente do que acontecesse, Boca Rosa só não teria a obrigação de restituir se provasse que o bem pereceria de qualquer forma, estando com ela ou estando com a proprietária. Que não é o caso. Se ela já tivesse entregue o carro para Mari, provavelmente o carro não teria sido roubado. Então, só complementando, qual seria o único caso de Boca Rosa não pagar essa indenização? Se ela provasse que o bem se perderia de qualquer jeito, mesmo estando com a proprietária, com Mari. Então, é a única defesa para Boca Rosa, que não é o caso. Então, um exemplo, se fosse um animal, ela emprestou um cavalo de corrida, aí Boca Rosa atrasa a entrega. O animal tem um infarto e morre. Ora, o infarto ele ia ter, tanto com Mari ou com Boca Rosa. O cavalo ia infartar de qualquer forma. Então, nesse caso, ela não precisaria indenizar o cavalo, porque o infarto aconteceria de igual forma. Agora, emprestou o cavalo, estava em atraso a entrega, caiu um raio em cima do cavalo. Ora, só caiu o raio em cima do cavalo porque o cavalo ainda estava na fazenda de Boca Rosa. Se ela já tivesse devolvido no prazo, o cavalo provavelmente não teria caído o raio na casa de Mário Baianino, na fazenda de Mário. Então, a única hipótese em haver mora e não haver essa obrigação de restituir o valor do bem é se a pessoa conseguir comprovar. Então, o comodatário. Quem é o comodatário? Quem recebeu o bem emprestado. Então, Mari é comodante, Boca Rosa comodatária. Então, o único caso da comodatária é conseguir provar que o bem... Desculpa, o único caso da comodatária, que é Boca Rosa, conseguir se livrar do dever de restituir é se provar que o bem se perderia em qualquer situação, que não é o caso aqui da questão, que o bem foi roubado. Se ela tivesse entregado no prazo, o bem não teria sido roubado. Então, ela tem que restituir o valor do bem. Então, nessa questão, você teria que falar que era uma obrigação de dar na modalidade de restituição, que em regra a coisa se perde para o dono, mas, que é Mari, mas como havia a mora, havia o atraso já induz culpa de Boca Rosa. Então, Boca Rosa teria que devolver o valor do bem, mais alguma indenização por dano emergente e lucro cessante. Então, vamos dizer que Mari trabalhasse, não é o caso, mas trabalhasse de Uber. E aí ia usar o carro para trabalhar e acabou sendo impedida de exercer seu ofício. Então, enquanto ela não receber um carro novo, ou enquanto a amiga não restituir, a amiga vai ter que pagar aquele valor que ela teve de prejuízo, é o que ela deixou de lucrar por não ter o carro. Então, tudo isso aí vai ser visto na ação de reparação, na ação de indenização. E sei lá, é um carro, vamos supor que era um carro que tinha um vínculo afetivo. Mari ganhou da mãe. Então pode ser que tenha também um respingo aí de dano moral. Pode acontecer ou não. Mas no mínimo, Boca Rosa tem que devolver o valor que recebeu. O valor do veículo, desculpa. Então, a resposta era isso. A obrigação de dar, modalidade de restituição. O artigo que fundamentava era o 239. Então, primeira questão, artigo 239, Boca Rosa estava em mora, a mora induz culpa e é uma obrigação de restituir. Então, em regra, a coisa se perde para o dono. Em regra, quem sofreria o prejuízo era Mari, mas como Boca Rosa teve culpa, Boca Rosa responde por isso aí. Bora dar uma olhadinha no artigo 239 só para a gente fechar a resposta. Se a coisa se perder por culpa do devedor,
responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, o que é o equivalente? O valor do carro mais perdas e danos. O que Mari deixou efetivamente de ganhar, de lucrar, o dano moral que ela teve que sair. Então, tudo isso aí, Boca Rosa vai ter que restituir a Mari. Resposta, artigo 239. Teve gente que fundamentou essa questão lá na frente, artigo 600 e pouco, na parte de comodato. Tá certo também. Vou considerar. O Código Civil é um só. O tipo de obrigação que a gente está vendo aqui é a obrigação de restituir. Mas comodato é o contrato típico para esse caso aí, que é o contrato de empréstimo de coisa infungível, que é coisa não substituível. Então, Mari, como eu tinha falado, é acomodante, Boca Rosa, comodatária. Então, para o próximo semestre a gente estuda contratos, vocês vão se familiarizar mais com isso. Agora, o espelho de prova realmente era esse, artigo 239. Vamos lá para a segunda questão. Aqui, deixa eu destravar aqui o celular. Flyslane, ex-BBB e cantora, após sair do programa e aproveitando o aumento da sua popularidade, organizou um show no modelo Open Bar na sua cidade natal, Nova Floresta, aqui na Paraíba. O evento foi previsto para o dia 2 de maio de 2020 e os ingressos vendidos a R$200. Com 10 mil ingressos vendidos, a prefeitura proibiu o evento diante do risco do coronavírus. Então, estava nesse surto aí do Covid, a prefeitura proibiu. Veja que Flyslane não teve culpa de não cumprir a prestação. Ela foi impedida por um decreto municipal que proibiu a realização do evento. A cantora informou que não irá mais realizar o evento em atenção ao decreto municipal e que devolverá o valor de cada ingresso aos compradores. Os compradores do ingresso pretendem ingressar com uma ação de indenização por danos materiais e morais e procuram como advogado para solucionar o caso. Nessa situação, qual ou quais os direitos dos compradores, que tipo de obrigação foi assumida por Flyslane? Então, qual foi a obrigação que a Flyslane assumiu? A obrigação de fazer, ela vai cantar, vai produzir um show. Beleza. Ela não vai cumprir por quê? Porque não quer, não, porque não pode. Então, qual é a única obrigação de Flyslane? Restituir. Então, nesse caso, a ação, caso ele quisesse entrar com a ação, não teria o que se pedir nessa ação, porque ela já vai voluntariamente cumprir com aquilo ali. Tampouco cabe dano moral, cabe qualquer outro tipo de alegação. A única obrigação de Flyslane é restituir os R$200 para todo mundo que comprou. Então, quem comprou vai receber de volta o valor da bilheteria. E tchau. Ela não teve culpa de não cumprir. Situação diferente se ela tivesse dado causa. Então, ela marcou um show na outra cidade, ou bebeu na véspera, não conseguiu cantar no dia. Aí sim, o pessoal que teve prejuízo, o pessoal do bar, que deixou de vender, pode pedir lucro cessante. O pessoal pode pedir, além da bilheteria, o valor do transporte. Sei lá, quem morava em outra cidade, morava em João Pessoa, em Campina Grande, e foi aí para Nova Floresta para participar do show, poderia pedir também o valor do transporte, que chegou até o show e não teve. Mas se ela tivesse culpa, nesse caso ela não teve culpa, avisou antes, a única obrigação dela é restituir o valor. Então, ó, qual era o tipo de obrigação? A obrigação de fazer. É uma obrigação que só deve ser resolvida, pois não há culpa. Então, a obrigação de fazer, ela só vai ser resolvida. Resolvida é o quê? Voltar à situação anterior. Qual era a situação anterior? Ela não está cantando, ela devolve os R$200 de cada um da bilheteria e acabou-se. E artigo 1248 é o artigo que fundamenta aí essa questão. Deixa eu pegar aqui o Código Civil, só para a gente arrematar isso. Então, o artigo 248, obrigação de fazer. Se a prestação do fato tornar-se impossível, foi o caso, o decreto municipal proibiu, sem culpa do devedor, foi o caso, o Flyslane não teve culpa do Covid, resolver-se a obrigação. O que é resolver-se a obrigação? Volta-se ao estágio anterior. Ela devolve o que recebeu e acaba-se o show. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Foi aquilo que eu falei. Se ela tivesse culpa, ela, além de devolver a bilheteria, ia pagar a indenização por perdas e danos. Então, dano emergente, o que cada um deixou de ganhar, e o lucro cessante. Não, o dano emergente, o que cada um teve efetivamente de prejuízo, e lucro cessante, o que deixou de lucrar. Então, o dono do bar, que vai vender naquela festa, que ia lucrar muito, no caso aí não quero open bar, mas enfim, o pessoal que ia lucrar pode pedir, se fosse uma festa que fosse vender bebida, vender comida, enfim, esse pessoal pode alegar lucro cessante. E o pessoal que teve despesa com transporte para chegar até o show e não teve o show por culpa dela, poderia pedir também a despesa de transporte. Então é isso, mas nesse caso aí da questão não, porque não teve culpa. Então, a obrigação de fazer, respondendo, ó, o espelho, artigo 248, e resolve-se a obrigação, pois não há culpa. Somente isso, não precisaria
se alongar muito aí para responder. Vamos achar aqui a terceira questão. Terceira questão. O que acontece na obrigação indivisível e na obrigação solidária quando há perecimento do bem? Nessas situações, havendo pluralidade de credores, como o devedor deve pagar para se desobrigar? Então, ó, obrigação indivisível e solidária são bem parecidas. A grande diferença é a obrigação solidária pouco importa o tipo do objeto. Ela decorre da lei ou do contrato, geralmente do contrato. Então, você coloca que as partes se obrigam pelo todo, em sólido, por tudo, solidariamente. Então, elas vão se obrigar por tudo. A obrigação indivisível não, ela decorre o quê? Decorre do próprio tipo do objeto. Então, o objeto não pode ser fracionado, e aí eu vou lhe entregar um carro, não tem como dividir em três. Então, o carro é indivisível, a obrigação é indivisível. Então, o que acontece quando... A primeira pergunta, né? Quando há o perecimento do bem. Ora, se o que faz a obrigação ser indivisível é o tipo do objeto, se o objeto se perde, então eu ia lhe entregar um cavalo. O cavalo morreu, vai se converter o quê? Em dinheiro. O dinheiro pode ser fracionado, então a obrigação que é indivisível vira divisível. Do mesmo jeito, um carro, eu ia te entregar um carro, o carro se perdeu, é insubstituível, é infungível. E aí se converte em perdas e danos. Então eu vou te restituir o valor do carro mais o lucro cessante, enfim, o que você tiver direito daquilo ali. Mas a obrigação que era indivisível vira divisível porque o objeto que era indivisível vira divisível, que é o dinheiro. Então o carro virou dinheiro, o dinheiro é divisível. Na obrigação solidária pouco importa. Você pode fazer uma obrigação solidária de um bem indivisível. Então, eu vou entregar um touro de raça premiado e são três credores. Eu vou entregar para três irmãos, são três fazendeiros. A gente faz essa obrigação e coloca lá que é solidária. O touro valia 90 mil reais. Então, se o touro se perder sem minha culpa, qual é a minha obrigação? Restituir os 90 mil reais. Por ser solidária, eu posso pegar os 90 e pagar a qualquer um deles. Então, a obrigação solidária, todo mundo se obriga por tudo. E está aí a grande diferença. Então, a segunda pergunta, nessas obrigações, havendo pluralidade de credores, como o devedor deve pagar para se desobrigar? Então, na obrigação solidária, pode pagar qualquer um dos credores, está livre e desimpedido quando pagar tudo a qualquer um deles. Na obrigação divisível, não. Na obrigação solidária, pode pagar tudo a qualquer um deles. Na obrigação indivisível, não. Ela decorre do objeto, não foi culpa sua ela ser assim, é porque o objeto não pode ser fracionado. Então, quando eu for entregar o touro premiado para os meus três credores, eu tenho que ou juntar os três e pagar os três conjuntamente, ou exigir uma calção de ratificação, porque eu entregar e ele vai dizer, ó, beleza, eu vou repassar o touro também para os dois. Então, os artigos que fundamentam essa questão são os de obrigação divisível, de obrigação indivisível e solidária, são os artigos 260. Tá aqui, ó, 267, 268 e 265. Então, é o espelho da questão. Você teria que responder isso aí. Então, bora lá. Por parte 260, é esse que fala da calção de ratificação ou de pagar os três conjuntamente. Se a pluralidade for dos credores, então tem vários credores na obrigação indivisível, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando. Inciso 1, a todos conjuntamente, ou seja, juntos os três credores para pagar, ou 2 a 1, dando este calção de ratificação dos outros credores. Então foi esse caso aí que eu falei da questão do touro, que é a obrigação indivisível. Artigo 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Enquanto algum dos devedores dos credores solidários, não, 268, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Então, vê, obrigação solidária não, você pode pagar tudo a qualquer um deles, é direito seu, então paga tudo a qualquer um deles enquanto não for demandado, ou seja, enquanto os três irmãos não cobrarem a dívida, o devedor pode pagar, se for solidária, a qualquer um deles. E se for o touro e solidária, você pode entregar o touro a qualquer um. Agora, se a obrigação for de entregar o touro e não for solidária, for somente indivisível, ou você junta os três para entregar esse touro, ou entrega o touro para um e exige calção de ratificação. Então, está aí a grande diferença. Então, artigo 260, 267 e 268
Também tem fundamento em resposta nessa questão no artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação de se resolver em perdas e danos. Ou seja, se o touro morrer e for só indivisível a obrigação, você não colocou lá aquela solidária em canto nenhum. Então, o touro morreu, vai virar em dinheiro, e aí a obrigação que era indivisível vira divisível. Agora, se você pegou esse touro e disse que a obrigação era solidária, e o touro morreu, ela continua solidária. Então, todo mundo se obriga por tudo, e o devedor pode pegar o dinheiro que equivaleria ao touro e entregar a qualquer um dos credores. Então, o que faz a obrigação ser solidária é a lei ou o contrato. Ou você coloca lá no seu contrato, ou a lei lhe obriga à solidariedade. E sendo assim, pouco importa se o bem possa ser dividido ou não possa ser dividido. Enfim, todo mundo responde por tudo. Quarta questão era mais complicadinha, mas não tinha nada demais também, nada tão extraordinário. Então, ó, Chumbo, Guilherme, Felipe Prior e Patrick pegaram emprestado de Babu a quantia de 400 mil reais. Eu ia colocar aqui que ele tinha ganhado o prêmio, ainda bem que eu não me arrisquei antes do final do Big Brother, que ele ficou em quarto lugar, para a compra de uma casa onde pretende iniciar uma empresa de eventos. As partes estabeleceram que o referido valor seria dividido em 4 parcelas iguais e sucessivas, bem como que todos os devedores ficariam obrigados em sólido. Então, em sólido quer dizer o quê? Em totem, pelo todo, solidariamente, ou seja, essa obrigação é solidária. Babu remitiu a dívida de Felipe Prior, remitir é perdoar, ou seja, Felipe Prior está fora dessa dívida. Agora, seria enriquecimento sem causa Babu perdoar Prior e a dívida continuar nos 400 mil reais. Se ele tirou um e a dívida pressupunha-se divisível igual por todos e solidária, a dívida era de 400 mil, perdoou Prior, fica 300 mil, concentrado aqui nos três. Então, perdoou Prior, pois ficaram muito amigos durante o Big Brother. Vencida a dívida, Guilherme havia pago a quantia de 100 mil reais e por isso obteve a renúncia da solidariedade por Babu. Outra informação importante, então, saiu Prior e Guilherme obteve renúncia da forma solidária. O que é que quer dizer isso? Que Guilherme não está mais obrigado a pagar tudo, somente os 100 mil reais. E ele já pagou os 100 mil reais, então Guilherme estaria desobrigado. Ficaria Chumbo e Patrick responsáveis pelos 200 mil restantes. Aí o que acontece? Paga 100 mil e obteve renúncia da solidariedade por Babu. Patrick pagou 50 mil. E Chumbo caiu em insolvência civil e nada pagou. E aí a questão vai perguntar como é que fica esse bololô aí. Então, Patrick pagou 50 mil e Chumbo está insolvente, não pagou nada. Então, qual foi o saldo remanescente? 200 mil. Eles não podem chamar mais o que foi perdoado, que foi Prior. Agora, Guilherme só obteve renúncia da forma solidária. Então, Guilherme pode vir a ser chamado para pagar, ratear o valor de Chumbo. Então, Chumbo devia quanto ao final? 100 mil. Então, Guilherme, que pagou 100, pode vir ser chamado a pagar 50 de Chumbo. E o outro que ficou aqui, que eu já esqueci até o nome, que é tanta gente, é Patrick, que é esse aqui. Patrick vai ter que pagar, já tinha pago 50, vai ter que pagar os 50 a mais que ele devia, totalizando 100 mil, e cobrir o rombo de 50 de Chumbo. Então, o interessante aí é que a pessoa, Guilherme, que obteve a renúncia da solidariedade, pode voltar para suprir a insolvência do amigo. Já Felipe Prior, que obteve a remissão, o perdão, então o perdão absoluto. Ele não volta para nada. A dívida virou de 300 mil. Esse aqui já tinha pago 100, obteve renúncia da forma solidária. Se os dois aqui pagassem, beleza, esse aqui estaria livre. Só que esse aqui caiu em insolvência. Então, esse que obteve renúncia da forma solidária, Guilherme, pode vir a voltar para dividir aqui o rateio, o prejuízo que Chumbo deu. Então, eu fiz aqui ó, um esqueminha, que eram Babu, que é o credor, os 4 devedores. Aí está aqui, ó, Prior recebeu remissão, então Prior está livre. A dívida cai de 400 para 300. Guilherme pagou 100 mil, estaria teoricamente livre. Patrick pagou 50 mil e Chumbo é insolvente. Então, Guilherme pode vir a pagar ainda os 50 para ratear o valor de Chumbo.
Pede que só pagou 50, vai ter que ainda desembolsar mais 100 mil reais para cumprir essa dívida. Ah, professor, e se Pede que se for insolvente também, só conseguiu pagar os 50 mil? Cai tudinho para Guilherme. Guilherme vai pagar o restante do valor, vai pagar os 300 mil e depois se vira para cobrar dos outros dois aí. Quem mandou fazer esse negócio desse jeito? Fez porque quis. Obrigação solidária é só bom para o credor. Então, ó, Prior deve 0, Guilherme pagou 100 mil, Pédicles e Chumbo deviam 200 mil. A questão todinha é que Guilherme, Pédicles e Chumbo podem vir a ser demandados pela insolvência de um ou de ambos. E Guilherme, mesmo obtendo, ele está aqui circulado porque ele obteve renúncia da forma solidária. E a renúncia da forma solidária não é igual à remissão. Quer dizer o seguinte, que de imediato ele não poderia mais ser cobrado por nada. Mas ele pode vir a ser chamado para pagar a insolvência de um ou do outro. Aí, pelo dado da questão, só esse aqui era insolvente. Então, como é que ficaria no acerto final? Guilherme pagou 100 mil, vai ter que dar mais 50 para cumprir o rumbo de chumbo. Pédicles pagou só 50, vai ter que dar mais 50 para inteirar a parte dele e cobrir 50 mil do rombo aí que Chumbo deu, porque ele ficou insolvente. A resposta dessa questão vinha no artigo 277, 282 e 284. Então, ó, 277, o pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveita aos outros devedores, senão até a ocorrência da quantia paga ou revelada. Então, ó, o perdão, que foi o que obteve Prior, não aproveita aos demais, mas lógico, o valor vai ser abatido. Então não aproveita aos demais, porque o perdão foi só para ele. Agora não pode, Babu queria cobrar 400 mil, perdoando 100 mil desse aqui. Então esse aqui está fora da obrigação e os 100 mil reais dele vão embora. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um ou de alguns ou todos os devedores solidários. Foi o que ele fez com o Guilherme. Ele renunciou à forma solidária para Guilherme. Tá aqui Guilherme. Guilherme não obteve perdão, obteve renúncia da forma solidária. Quer dizer o seguinte, de imediato o Guilherme só pode ser cobrado por 100 mil. Guilherme só volta para cobrir algum buraco se aconteceu o que aconteceu com o Chumbo. Se Chumbo ficar insolvente, aí ele paga. É o que fala o 284. No caso de rateio entre os codevedores, rateio para quê? Para cobrir insolvência de alguém. Alguém não pagou, deu calote. Contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, Guilherme pode vir a ser chamado aí para cobrir insolvência, somente nesse caso. A remissão não, porque a remissão é perdão. Então, estaria aí a resposta da questão. Era só você narrar aí o caso e respondendo, estava simples. E a quinta e última questão, estabeleça a distinção entre seção de crédito, seção de débito e seção de contrato. Então, seção de crédito. Alguém fez um contrato, tinha credor e devedor. Uma das partes já cumpriu toda a obrigação, ficou somente o crédito. Então, eu fiquei com o direito de cobrar alguma coisa de fulaninho. Não quero, minha vida não é isso, eu sou professor, sou servidor público, não quero estar cobrando dívida de ninguém. E aí eu cedo, eu transfiro esse direito de cobrar para um banco, para um escritório de advocacia. Isso é cessão de crédito. Eu estou cedendo um crédito que eu tenho somente. Eu já paguei o que eu tinha que pagar desse contrato. Geralmente os contratos são bilaterais perfeitos, né? Eu sou credor e devedor ao mesmo tempo. Então vamos dizer, eu dei uma aula para algum de vocês e aí alguns não me pagaram, suponhamos assim. Eu fiquei com esse crédito para receber de vocês, mas já paguei minha parte. Então eu fiquei somente com o crédito. Vamos dizer que eu fiquei com 5 mil reais para cobrar de vocês na turma. O que acontece? Eu não quero estar atrás de vocês. E aí eu vendo esses 5 mil reais para um banco, para uma história de advocacia. Eu digo, ó, eu não quero ter trabalho, eu te vendo por 3 mil reais. E você vai cobrar dos meus alunos os 5. Então, para o banco a vantagem é essa. Por quê? Ele compra a dívida por 3 e vai cobrar os 5. Isso é seção de crédito. Seção de débito é o contrário. Ficou somente o débito. Então, vocês estavam me devendo. E aí vocês não querem me pagar. Ou a outra turma que está vindo depois do primeiro período quer pagar no lugar de vocês. Então, é seção de débito. Só tinha o débito da parte de vocês e outra pessoa quer pagar por vocês. Lógico que, nesse caso, depende do meu consentimento. Por quê? O patrimônio de uma turma pode ser mais interessante para mim do que o patrimônio da outra. E aí, se eu aceito a seção de débito, automaticamente eu só posso exercer medida judicial contra o novo devedor, a turma nova que está chegando. Então, nesse caso, eu posso interferir, eu credor. Então, seção de crédito, ficou somente um crédito, você cede para alguém cobrar. Seção de débito, só tinha o débito, você cede para alguém pagar.
Cessão de contrato não está previsto pelo nosso código, mas mesmo assim pode ser feito com base no artigo 425 do Código Civil, que fala lá que é lícito às partes estipular contratos atípicos, ressalvadas as normas gerais desse código, mais ou menos assim. Então, o artigo 425 nos dá essa plena autonomia, autonomia da vontade, que é um dos princípios basilares do direito contratual, que é esse ramo que a gente vem estudando agora. Então, cessão de crédito é o quê? Um contrato atípico, mas que pode ser feito. Então, qual é a diferença? Na cessão de crédito, o contrato ainda está caminhando. Então, ambas as partes ainda são credoras e devedoras uma da outra. Então, um exemplo. Eu alugo para vocês o meu apartamento por um ano. Então, eu sou credor do quê? Eu sou credor do aluguel de vocês. E vocês são credores da posse do meu apartamento. Eu sou devedor da posse do apartamento e sou credor do aluguel de vocês. Então, a gente é credor e devedor ao mesmo tempo. Aí, no segundo mês, vocês querem mudar. Não querem mais morar no meu apartamento, mas também não querem pagar a multa contratual, que eu coloquei a cláusula penal, que a gente vai estudar esse mês, que é a multa contratual. Não quer pagar o juros de mora, enfim. Então, o que acontece? Vocês me procuram. Professor, a gente quer substituir, quer deixar a outra turma assumir o contrato de locação. É possível? É. Se eu quiser, se eu consentir, e se a outra turma também quiser. E aí a gente pode fazer isso aí. Veja que a gente está cedendo as duas posições contratuais, de credor e devedor. Por quê? A turma nova vai entrar com o crédito da minha posse, da posse do apartamento. Ao mesmo tempo, vai ter um débito que elas estão assumindo, que é o aluguel. Eu continuarei credor do aluguel e devedor da posse do apartamento. Então, isso é cessão de contrato, ou cessão das inteiras posições contratuais, como se chama em Portugal. Em Portugal, isso aí é um contrato típico, isso é previsto no Código Civil português. Então, cessão das inteiras posições contratuais, como queiram. Então, são aí as três modalidades, cessão de crédito, débito e de contrato. Só está previsto no Código cessão de crédito ou ascensão de dívida, que é a cessão de débito. Mas lembrando que é possível fazer a cessão de contrato. Então, cessão de crédito tem só um crédito para ser cobrado e é isso aí que você cede. Cessão de débito tem só um débito para ser pago e isso aí você quer ceder, o devedor. Cessão de crédito, você vai ceder as duas posições, de credor e devedor, porque o contrato ainda está caminhando. Então, você fez o contrato de aluguel no segundo mês ou no terceiro, você quer trocar uma das partes. E aí é possível, contanto todo mundo concorda, e aí aquele contrato continua com novas partes. Bem, pessoal, era isso aí a primeira parte da aula de hoje, que é essa correção da prova. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar pelo Instagram, Facebook, e-mail, enfim. Tá fácil aí para vocês pelo Classroom. Pode mandar áudio, pode mandar mensagem, eu vou lá e respondo. Estou sempre à disposição de vocês. Então, já já a gente começa novamente o conteúdo. Vou partir o vídeo para ficar mais fácil para lançar no YouTube. Valeu aí vocês.